Hoje eu quero falar com você que já se sentiu negligenciado, rejeitado, excluído, desamparado pelos seus pais. Sim, gente, nem todas as relações com os pais são maravilhosas. Então, calma, que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é pra você que já se sentiu dessa maneira. Agora, antes de falar o que você não precisa fazer, eu vou falar o que você precisa sim fazer. Quais são os passos que você precisa dar para poder resolver essa relação de conflito com os pais. Primeira coisa, você precisa aceitar que você veio dessas pessoas. Por mais desafiadora que tenha sido essa relação, e muitas vezes a relação com os nossos pais é a mais desafiadora da nossa vida, a gente precisa aceitar esse sim. Ah, mas os meus pais são muito difíceis. Ah, mas eu tenho muitos traumas. Gente, eu entendo. Eu sei que pode ser muito desafiador da gente acabar com esses conflitos interiores. Mas a partir do momento que eu consigo aceitar que eu vim desse pai e eu vim dessa mãe, as coisas começam a clarear um pouco e você começa a ter mais autonomia em relação à sua vida. Lembre-se que você agora é um adulto e você tem o direito divino de escolher fazer diferente e de viver a sua vida com liberdade. E para isso, a gente precisa aceitar de onde a gente veio. E agora eu vou falar sobre tudo que você não precisa fazer em relação aos seus pais. É muito importante agora para a gente ir para a segunda etapa desse processo de acabar com esses conflitos que a gente pode sentir, que geram tanta angústia em relação aos nossos pais, é sair dessa armadilha de que a gente precisa perdoar. É muito comum pessoas sentirem muita angústia porque não conseguem perdoar os próprios pais. E, gente, o perdão é uma coisa misteriosa. Eu imagino o perdão como uma flor. Então eu vou cuidar dessa flor e não adianta eu querer acelerar o processo dessa flor florescer. O perdão é mais ou menos assim. Não adianta você querer ter pressa para perdoar ninguém. Nem os seus pais. A gente tem muito essa crença de que se a gente não perdoar os nossos pais, a nossa vida não vai fluir. Se a gente não perdoar os nossos pais, tudo vai ficar empacado e não é bem desse jeito. O que a gente precisa, na verdade, é ter isso resolvido dentro de nós. E aceitar a nossa incapacidade é uma forma de resolver. Você não tem que perdoar ninguém enquanto você não estiver pronto, porque isso só gera mais violência de você para você mesmo e gera mais ressentimento ainda numa relação que já tem muito ressentimento. Então é interromper o ciclo do ressentimento, interromper o ciclo de culpa e aceitar a sua limitação. Você olhar para você mesmo, você falar: eu não consigo perdoar ainda, mas eu aceito que eu vim desse pai e eu vim dessa mãe. Fico até arrepiada, gente, de verdade. Porque assim, é um peso que sai das nossas costas, né? É uma coisa que você fala: meu Deus do céu, tudo bem, né? Eu não consegui ainda, mas eu tenho o direito divino de ser quem a gente é. E a gente tem um curso aprendendo sobre, que é assim, gente, a gente fala desde a barriga, da concepção, depois, né, da criança interior, até a gente chegar onde a gente tá agora. É um curso maravilhoso que a gente faz com a Max Tovar, eu, Fernanda e Max, que é uma terapeuta que trabalha com famílias há mais de 40 anos. Então, assim, é muito precioso o conteúdo que tá lá. A gente pega... Você vai passar e eu vou continuar o que eu tô falando. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que a gente recebe de ancestralidade e dentro, né, dessa barriga, dentro dessa gestação. E aí, com todos esses condicionamentos, a gente se torna quem a gente é. Então é muito importante, se você quer parar de repetir padrões, se você quer sair dos seus condicionamentos, se você tá aí num padrão de repetição, gente, que você entre em contato com esse conteúdo desse curso que é maravilhoso. Outra coisa que é muito importante da gente se lembrar quando fala de aceitação. Aceitar não é
aprovar. Você não precisa olhar para sua história e falar assim: nossa, tô de parabéns, concordo com tudo, que maravilha, foi lindo. Nada disso. Nem todas as histórias são bonitinhas. Então é importante que a gente olhe para nossa história e fala: nossa, foi punk, cara, mas é isso. Né? Essa é a minha vida. Não existe outro lugar para eu estar. Então eu vou pegar o meu poder pessoal, eu vou pegar essa energia de aceitação e eu vou falar: aqui tá o meu pai, aqui tá a minha mãe e eu tô aqui na ponta desse triângulo, como a Max fala, que é maravilhosa, eu sou a ponta de lança. Então eu tô aqui com o meu poder pessoal de fazer diferente, tá? E não adianta a gente negar a influência que os nossos pais têm na nossa vida. Nem que a gente não tenha conhecido os nossos pais, o DNA deles está correndo nas nossas veias, a nossa ancestralidade continua sendo a nossa ancestralidade. Então, muito autoconhecimento para a gente poder sair desses condicionamentos. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal, que é o seguinte: a minha mãe, gente, com 23 anos, ela já tinha 3 filhos, tá? Os meus pais foram pais muito novos. E a relação com os meus pais que eu tenho, né, nunca foi uma relação linear. Sempre foi uma relação de altos e baixos, de mais convivência, de menos convivência. Então eu olhava para as outras pessoas e eu falava: poxa, as relações parecem ser muito mais estáveis. Primeiro que isso é uma ilusão, porque ninguém tem relação estável, né? Isso não existe, tudo é impermanente. Então quando eu consegui aceitar a natureza do meu relacionamento com os meus pais, que é impermanente, né? Agora é uma relação, mas há 2 anos atrás era outra, e isso está em constante movimento. Isso também me trouxe muita leveza. E quando eu comecei a aceitar essa impermanência, todos os meus relacionamentos ganharam muito. Por quê? Porque eu sabia, né, que aquilo estava me influenciando. E a partir do momento que eu constato, pronto, eu zero ali aquele conflito e eu consigo ter poder pessoal para fazer diferente. E para poder finalizar, eu quero deixar aqui uma prática que pode ajudar muito vocês a terem clareza sobre como é que tá aí esse relacionamento com seus pais. Primeiro, eu sugiro uma lista, né, de aprendizados. O que os seus pais te ensinaram? Um exemplo: eu tive pais que foram ausentes emocionalmente, eles não eram disponíveis emocionalmente para mim. Eu posso, por exemplo, ser uma mãe com uma disponibilidade emocional para o meu filho, então eu consegui fazer diferente. Ou então, o que eu posso fazer? Abandonar todo mundo antes que eles me abandonem. Eu posso, de alguma maneira, me indisponibilizar emocionalmente, não ter relações profundas, porque eu tenho medo de, em algum momento, aquela pessoa se ausentar e eu não ter mais aquela disponibilidade. Então, relacionamento com os pais influencia, não tem como negar. Agora, tem como você virar o adulto e conseguir viver a sua vida com a sua autonomia. Quando a gente pensa, né, nos aprendizados, é muito importante você olhar para os desafios que você já conseguiu aprender. Poxa, meu pai e minha mãe me deram esse exemplo aqui, e eu consegui aprender com eles. E aí, do outro lado, você vai colocar as coisas que ainda doem, que você ainda não conseguiu sequer aprender, muito menos perdoar. E você vai colocar essas coisas nessa lista também. E eu quero que você olhe para essa lista e aí você dê uma olhada em como que tá a sua vida, como é que estão os seus relacionamentos, como que tá o seu trabalho, porque você vai conseguir perceber que a maior parte das dificuldades que você tem, os desafios que você tem, são uma projeção também dessas dores que vêm desse relacionamento com os seus pais. Essa lista serve para te trazer autoconhecimento e clareza, porque é através dessas duas coisas a gente consegue ter uma vida livre, próspera, e é o nosso direito divino ter uma vida livre e próspera. Você não é os seus pais. Como diz a Max, pai e mãe não fazem alma. Então, você é um ser divino, você é um ser livre e a gente está aqui para isso. Porque aonde existe liberdade, existe amor. Os dois andam juntos. Então, amor e liberdade. Que o meu filho consiga também isso. Ser livre até de mim. Espero que esse conteúdo tenha te expandido, tenha te feito enxergar as coisas de uma outra maneira e colocar na prática, né, gente? Porque honrai as verdades com a prática. A gente não pode esquecer disso.
Um beijo e até o nosso próximo vídeo.